Olá, meu nome é Marco Aurélio Cabral, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui como parte do esforço dos professores do Departamento de Engenharia de Produção de prover conteúdo para os nossos alunos, mas aberto de uma maneira geral para a comunidade, né? O diretor da Escola de Engenharia tem fomentado os professores a produzirem conteúdo. E eu estou aqui como parte desse esforço. Como a minha matéria é de economia, é disso que eu vou tratar. E eu queria me dirigir aos meus alunos, que são em grande parte engenheiros, mas também designers e outras profissões. Vocês que estão se formando agora ou ambicionando entrar no mercado de trabalho, eu tenho duas notícias. A primeira delas é que vocês vão ter uma carreira muito próspera. Essa carreira ela vai corresponder à posição de vocês em meio à elite brasileira. Não necessariamente a elite do dinheiro, né? Mas indiscutivelmente a elite do conhecimento. E essa elite do conhecimento ela tem sido responsável pela condução do país. Tem ocupado posições importantes dentro das organizações e vamos dizer assim, esse dispositivo intelectual que une engenheiros numa visão de mundo convergente muitas vezes em diferentes tipos de organização, isso faz com que os engenheiros venham a ter, e os designers e outras profissões ligadas a, vamos dizer assim, a uma leitura mais pragmática da realidade, vão fazer com que essas pessoas sejam bem remuneradas e tenham uma vida confortável e próspera, né? Agora, eu tenho também uma má notícia. A má notícia é que ela não vai ser uma carreira de enriquecimento rápido. Não mais. Durante os anos 80, 90, até 2008, nós tivemos aí toda uma geração de pessoas que aprendeu a acreditar que o mercado financeiro ele é um espaço de enriquecimento rápido. E isso, pelo menos desde esta crise da pandemia do Covid, eu queria dizer para vocês que isso não vai ser tão bem assim. Essas possibilidades, elas hoje não estão mais aí como estiveram. E a razão é que o mundo hoje é muito mais instável. A instabilidade global hoje ela é significativamente superior àquela encontrada no período da globalização, entre 1980 e 2000. Significativamente superior. Em grande parte pela crise de 2008, que desencadeia ali no coração do sistema uma onda de choque que até hoje não parou de se propagar no endividamento público, e agravado pelo fato de que nós temos um presidente nos Estados Unidos militarista, que aumenta a instabilidade política, e, finalmente, outros acontecimentos sérios, como uma pandemia, já esperados, mas que concorrem. Eu queria recomendar aqui desde já um vídeo, um link, para vocês verem, ao final dessa minha introdução aqui, do debate que teve ontem no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, entre o Fernando Palmesan e o Arthur Araújo, sobre as estratégias da engenharia para a retomada do crescimento. Não apenas os economistas eles pensam no futuro, os engenheiros também pensam. E eu convido vocês desde já a ouvir. Então o Arthur ontem ele dizia, e eu recupero aqui, que nós estamos vivendo uma espécie de uma crise de 29 junto com uma gripe espanhola. Elas tiveram no século XXI um intervalo de 10, 11 anos e agora elas acontecem juntas. E isso faz com que o impacto sobre a economia global seja gigantesco, de longa duração. A história tem isso, ela demora. Ela demora a se desenrolar. Os acontecimentos históricos eles possuem uma inércia, como um castelo de cartas que é derrubado assim em sequência com dominós. Essa propagação das ondas históricas elas fazem com que as coisas demorem. E naturalmente que existe toda uma grandeza de riqueza hoje na esfera financeira, não apenas no Brasil, mas internacional, e que carrega junto com ela a opinião
de uma elite que não mede esforços em acelerar a acumulação. Naturalmente que essa aceleração corresponde a uma financeirização das políticas públicas e das estratégias empresariais, se retroalimentando nesse enorme cassino. A Susan Strange já escrevia isso durante os anos 90. Né? A banca e os bancos são a mesma coisa. Eles é que organizam o mercado, os mercados. E, portanto, detém ali uma capacidade muito grande de atuação. Agora, para que isso sim, a acumulação financeira seja mais permanente, é necessário uma transferência de riqueza brutal do restante da sociedade para as entidades bancárias. Acumulação no clube dos banqueiros, fazendo deste clube um clube ainda mais próspero. Como é feito isso? Através da captura, através de juros muito elevados, cartão de crédito e tudo mais, do suor do povo brasileiro. Agora voltando aqui mais para o Brasil. Então o nosso sacrificado povo paga um imposto brutal sobre o consumo e ainda paga cartão de juros enormes. Então é uma expropriação muito grande do trabalho, do esforço, da existência. Em grande parte os lucros vêm daí. Mas agora daqui para diante, com a pauperização, eu tenho dito que o Brasil ele vai cumprir o seu ideal nos próximos 10 anos de bolsonarismo e nós vamos nos tornar finalmente um país subsaariano. É isso que eu tenho dito. Então, a Amazônia devastada, desértica, e nós aqui vivendo na América do Sul embaixo de um grande deserto, sob condições muito miseráveis. Uma pequena elite financeira e latifundiária, mineradora, se beneficiando aí da imensidão do território. Então, antes que isso aconteça, vai ser necessário não apenas buscar outras formas de acumulação, como também não há nenhuma perspectiva de resgate da massa de brasileiros. E aí, eu realmente quero dar essa notícia para vocês. Num período pós-pandemia, isso vai ficar ainda mais agravado. Nós vamos ter uma desigualdade social muito maior. Vai ser mais difícil para os bancos amealharem recursos a partir dos pobres, das pequenas empresas. E eu estou convencido de que eles vão se voltar realmente para uma apropriação de riqueza de uma classe média alta. Eu vou botar aqui acima de 20 salários mínimos, 30 salários mínimos mensais, e que fazem dessas pessoas portadoras de poupança, de excedentes, que eles não gastam, não conseguem gastar. E, em parte, alimentam também sonhos de enriquecimento rápido. Eu me dirijo a vocês porque vocês vão assistir essa geração de brasileiros, muitos deles que trabalham ali na Faria Lima e tudo demais, uma geração enorme de brasileiros prósperos vai assistir também um empobrecimento relativo nos próximos anos. E só uma fração muito pequena destes vai ascender em direção ao que eles acreditam ser uma elite internacional. Elite do dinheiro, né? Que não mora no Brasil. Hein? A diferença entre aqueles que realmente são bem-sucedidos nos próprios termos e os demais que permanecem com a sua existência atrelada ao Brasil, ao nosso território, é o fato de que eles não são obrigados a compartilhar das dificuldades que nós encontramos lá fora e que vão se agravar. Essa elite brasileira ela mora em grandes centros urbanos, em enclaves prósperos, cercados de miséria por todos os lados. Isso vai piorar. Não vai melhorar.
Como vocês acham que vai ser a vida dessas pessoas daqui para frente? A gente vai poder considerá-las milionárias? Extremamente ricas? Milionárias, sim. Na denominação da moeda, sim. Mas ricas? Prósperas? Qual a métrica que nós vamos usar daqui para frente? Ela pode ser que mude. E isso é interessante porque desde os anos 90 há uma tentativa muito coordenada, muito sistemática de americanização do Brasil. Vocês sabem que a gente tem uma referência europeia, francesa, portuguesa, espanhola, italiana. Os norte-americanos mesmo nunca vieram para cá. As grandes ondas de imigração vieram da Europa, do Japão, mas não dos Estados Unidos. Não para o Brasil. Então nós passamos todo o período desde os anos 70 até agora muito atrelados do ponto de vista da economia e mesmo muitas vezes da política, mas não houve até hoje um sucesso de transformar os brasileiros em americanos, no sentido de individualismo, a filosofia do winner or loser, o mito do enriquecimento rápido. Então essas coisas têm sido implantadas na sociedade brasileira desde os anos 90. Some-se a isso o fato de que a aristocracia brasileira acredita que trabalhar é coisa de escravo. Então a prosperidade também estaria relacionada ao não trabalhar. Isso povoa a cabeça das pessoas e deixa elas muito perdidas, né? As pessoas olham em volta, mesmo as muito ricas, que ainda vão ficar aqui no Brasil junto conosco, nesta arca de Noé, às avessas. Essas pessoas, elas pensam muito parecido. Se nutrem das mesmas fantasias. A fantasia do enriquecimento rápido. Então vocês vejam, a Bolsa de Valores esse mês de abril, ela subiu extraordinariamente, o que não subia há 4 anos. E muito embalada pela uma quantidade muito grande de pessoas dessa elite próspera que tinha recursos em fundos de investimento de renda fixa. Foram sacados dos fundos de investimento de renda fixa cerca de 30 bilhões de reais. Desde janeiro até agora. Em termos líquidos. Em termos brutos, 60 bilhões. Então, para onde estão indo esses recursos? Muito provavelmente para a Bolsa de Valores, porque houve um aumento extraordinário no número de pessoas físicas operando lá. Então, essa elite próspera, ela está impaciente com as baixas taxas de juros e está pegando ela mesma as rédeas durante esse período de pandemia e aplicando em Bolsa de Valores. Hoje é dia 29 de março 29 de abril de 2020. E eu quero fazer aqui um alerta. Esse alerta é que estas pessoas que estão entrando na Bolsa de Valores vão se somar às demais que já estão lá há bastante tempo. E é deste montante de recursos que hoje soma. Vai lá, o total de fundos no Brasil são cerca de 5,2 trilhões de reais. É isso que essa elite próspera detém aqui no país. Cerca de 5,2 trilhões de reais. Então parece pouco um saque de 30 bilhões desde janeiro até agora, mas a Bolsa de Valores nunca teve uma movimentação muito significativa, né? Então a entrada desses recursos ela provoca uma ascensão extraordinária em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Quer dizer, nada mais descolado da realidade das pessoas do que as fantasias da recuperação econômica reforçadas pelos mercados de capitais. Aí pode ocorrer a pergunta, não, mas nós vamos ter uma recuperação econômica sim, para menos empresas, empresas mais sólidas, mais fortes, mais globais, mais megacorporativas, com um conjunto menor de sócios, mais prósperos, influindo sobre o desígnio dessas companhias.
Cada vez mais a sociedade como um todo vai estar alijada do mundo dos mercados, seja porque não tem padrão de consumo possível para uma renda precária, como também os bancos não vão dar acesso. Já não estão dando durante o período da pandemia. Eu faço esse alerta porque o sonho do enriquecimento rápido acabou. Nós daqui para frente vamos assistir progressivamente um empobrecimento não apenas da população, mas em termos relativos desta elite próspera brasileira, que deve boa parte deste patrimônio a um período razoavelmente grande, desde 1994 até 2014, aonde o Brasil, de uma forma ou de outra, segundo uma orientação mais liberal ou mais desenvolvimentista, não importa, houve uma tentativa de construção do país. Houve uma percepção de bem-estar social, de universalização dos serviços. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição que prepara o Brasil dos anos 90 e dos anos 2000. Não falta quem queira rasgá-la. E o motivo disto é a necessidade de revisão de regras, as tais reformas, para que este clube muito seleto de brasileiros morando no exterior e de estrangeiros com interesse no país possa ficar ainda mais próspero. Então nós estamos inaugurando esse período. Um período de subsaarização do Brasil, onde faz parte desse processo a diminuição e o empobrecimento dessa elite. Qual é a saída? A saída são os engenheiros, os designers, aqueles que têm capacidade de formulação, estarem juntos, preocupados coletivamente com saídas, e vocês podem chamar isso de um projeto nacional. Um projeto nacional ele é algo construído dentro de uma democracia, pelas várias forças distribuídas na sociedade, mas tem que partir de algum lugar. E o que eu tenho assistido já há muitos anos é que em crises, em situações de crise, prevalece a lógica de investimentos em infraestrutura, investimentos na indústria, investimentos em ciência e tecnologia, que nós, das áreas tecnológicas, da engenharia, conhecemos muito bem. Então eu queria terminar aqui com vocês agora, indicando um link, um vídeo, uma live, realizada ontem, no dia 28 de abril de 2020, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, uma live entre Fernando Palmesan e Arthur Araújo, aonde vocês vão assistir os engenheiros pensando o Brasil. Pensando não apenas do ponto de vista de um diagnóstico, mas também de propostas para a saída da crise. Propostas que compreendam o Brasil, não meia dúzia. Então convido vocês, engenheiro, porque essa é uma parte importante da formação de vocês, é vocês adquirirem a capacidade de pensar o país. Espero ter ajudado aí durante esse período. Assistam o vídeo. Um abraço grande e até a próxima.